Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Já começa mais um Bem Informado nessa plena terça-feira, dia 7h45. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos pela audiência, muito obrigado de verdade. Já está no ar o Bem Informado, programa da família brasileira, programa que nós sempre fala aquilo que a gente tem que falar, né? Que é a mais pura verdade. E a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Paulo César ainda tá rouco, tô rouco, mas em breve estarei melhor, se Deus quiser. Vamos que vamos. Só tira a trilha, vamos lá para as reportagens. Depoimento de menino ucrânio emociona parlamento europeu. Veja aí. Um menino ucraniano de 11 anos dava um depoimento sobre o bombardeio a um hospital que matou a mãe dele. A intérprete se emocionou. Depois de uma pausa, Yevgenia continuou. Roman Oleksev disse que pôde ver os cabelos da mãe debaixo dos escombros e então se despediu dela. O menino ficou mais de 3 meses em coma e passou por várias cirurgias. Só corrigindo essa matéria, gente, é o ucraniano, tá bom? O ucraniano, tá bom? Que eu me confundi aqui. Vamos para a segunda. O governo americano retira sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Vejam aí. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou a atualização no início da tarde. Remoções de designações da Lei Magnitsky Global. As seguintes exclusões foram feitas. Listou o nome de Alexandre de Moraes, de Viviane Barsi de Moraes e do Instituto de Estudos Jurídicos Lex, empresa ligada à família. No dia 30 de julho, após a articulação do deputado Eduardo Bolsonaro em Washington, o governo americano sancionou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Alegou que Moraes usou a posição dele para autorizar detenções arbitrárias. Naquele dia, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que Moraes assumiu o papel de juiz e júri no que chamou de uma caça às bruxas. Quase 2 meses depois, em setembro, o governo americano sancionou o Instituto Lex por ter fornecido apoio financeiro, material e tecnológico a Moraes. E a esposa de Moraes, Viviane, por ser líder do Instituto Lex. Na prática, o governo americano bloqueou os bens deles nos Estados Unidos e sob o controle de empresas americanas. Eles não puderam realizar transações com empresas ou bancos americanos, nem entrar no país. A Lei Magnitsky, sancionada em 2012 nos Estados Unidos, é aplicada contra indivíduos e organizações do mundo todo acusados de cometer graves violações de direitos humanos e corrupção. A lista inclui ditadores como Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, no poder há 31 anos. Há 10 dias, o presidente Lula conversou com o presidente Donald Trump. Logo depois, o presidente americano informou que eles discutiram, entre outras coisas, as sanções impostas a autoridades brasileiras. Lula vinha pressionando Trump para retirar essas sanções. Após o encontro na Malásia, Lula contou que tinha dito a Trump que era inadmissível a punição de ministro do Supremo Tribunal Federal por causa do julgamento da tentativa de golpe. Lula disse que explicou a Trump que o julgamento foi sério, com provas contundentes e que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve direito à ampla defesa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, que está nos Estados Unidos, publicou nas redes sociais: recebemos com pesar a notícia da decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória. A decisão de hoje não menciona a situação de outros ministros do STF: Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, do ex-ministro Luiz Roberto Barroso e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os vistos de entrada deles nos Estados Unidos foram suspensos separadamente pelo Departamento de Estado. Em São Paulo, em um evento do SBT News, o ministro Alexandre de Moraes disse que a decisão de hoje foi uma vitória da soberania do país. Nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro
que não se vergou a ameaças, a coações e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O presidente Lula citou a conversa que teve com Donald Trump sobre as sanções contra Alexandre de Moraes. Na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. Vamos para a próxima, meus amigos. Mais de 500 mil imóveis continuam sem luz em São Paulo. Vejam aí. Olha, eu estou protegido aqui embaixo de um ponto de ônibus porque começou uma chuva muito forte e isso é uma notícia bem ruim porque atrapalha o trabalho das equipes que estão religando essa energia. 542 mil imóveis ainda sem luz aqui na capital paulista e também na Grande São Paulo. Você vê aqui atrás de mim, ó, tem passageiro, né, que fica no escuro. Se no dia a dia, com luz, o pessoal já tem até um certo receio em relação à insegurança, imagine assim, sem energia elétrica. Aliás, hoje, essa sexta-feira, ela foi muito difícil para quem ainda está sem luz, porque muda completamente a rotina. O pessoal está calculando os prejuízos e, olha, já tem gente colocando alimento fora. A rotina neste prédio mudou completamente. Por aqui, os idosos são maioria. Olha, é triste. Eu nunca fiquei enervante, porque você fica, por exemplo, uma hora dessa, o que você faz? Você tem que olhar para a parede, a caixa de sorvete que virou água e o resto está vazio aqui. Tinha carne, tinha arroz, feijão, linguiça, todo esse tipo de coisa. A Eliana é quem cuida da sogra de 101 anos. E o divertimento dela qual é? É ver TV. Como é que eu vou fazer para tirar uma senhora de 101 anos, levar para onde? Está olhando para o teto, não tem o que fazer. Áreas comuns do prédio têm energia, assim como um elevador. Isso porque o prédio tem um gerador. Mas o que incomoda muito é a falta de retorno por parte da concessionária, a Enel. A gente abre no aplicativo, não há previsão. Tem moradores aqui que já ligaram 50 vezes na Enel e a resposta é sempre a mesma, sem previsão. A gente está desesperado se virando como pode. Os moradores se ajudando, descendo para carregar os celulares. Quando o gerador falhou até, moradores ficaram no portão fazendo o controle de entrada de carros, mas assim, é uma situação muito difícil. Hoje o presidente da Enel disse que 40 equipes do Rio de Janeiro e do Ceará vêm para São Paulo no fim de semana para reforçar os trabalhos. E que a prioridade vão ser aqueles imóveis que estão há mais tempo sem energia, mas não cravou um prazo. Os clientes que estão há muito tempo sem energia passam a ser a prioridade máxima. O cliente que está há mais de 24 horas, a gente vai dar a prioridade máxima. E essa prioridade significa a religação em quanto tempo em média? Olha, depende da complexidade da situação. Olha, as mensagens que os consumidores que reclamam para a Enel recebem agora já não dão mais nenhum prazo. Antes até diziam, olha, a luz vai voltar daqui 1 hora, daqui 2. Agora eles ficam completamente no escuro. Como esse bairro aqui que o André Mategui vai mostrar para vocês ao meu lado, praticamente todo ele sem energia elétrica. O Procon diz que a empresa tem que dar a informação clara e que notificou a empresa. Desde 2019, o Procon já multou a Enel em valores que somam mais de 77 milhões de reais.
A concessionária recorreu à justiça e até agora não pagou nada. A capacidade da Enel em retomar os serviços é questionada há tempos. Na Itália, onde a Enel atua, o tempo sem energia que cada cliente fica é em média de 48 minutos. Aqui esse número chega a 462 minutos. Essa diferença não são comparáveis, infelizmente. A Itália tem uma rede muito mais antiga, com muito mais investimento. Tem uma parte da rede que também tem enterramento e tem muito mais tecnologia na rede. Olha, a Defensoria Pública e o Ministério Público acionaram a Enel para que o fornecimento de energia seja restabelecido imediatamente. Em caso de não cumprimento, o MP pede uma multa de R$200 mil por hora. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, voltou a defender uma intervenção do governo federal na empresa. Em nota, o Ministério de Minas e Energias disse que o prefeito, assim como o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tenta transformar o episódio em disputa política e que eventuais falhas e omissões da distribuidora vão ser punidas. Enquanto isso, Renata, a previsão para o fim de semana é de chuva persistente e ventos fortes, como está chovendo bastante agora. Renata. É a única coisa que eu digo, tá na hora de dar umas cutucadas nessas empresas de energia, tá bom? Tá na hora de fazer isso. O prefeito parece que se manifestou lá na reportagem, mas está na hora de dar uma cutucada nessas empresas. É a única coisa que a gente devemos ter respeito, porque foi nós que colocamos eles lá, esses parlamentares, esses governadores, esses prefeitos. Então está na hora de eles nos respeitar, tratando a gente bem. Mas eles têm que fazer o quê? Orientar essas empresas para acabar com essa frescurinha, tá bom? Porque a gente não merece isso. Quando falta energia, é 1000 anos para ligar. É 1000 anos para ligar. Então nós merecemos respeito, tá bom? Vamos para a próxima. Polícia Civil combate ao núcleo financeiro Comando Vermelho na zona norte do Rio. Vejam aí. Os policiais chegaram às casas dos investigados nas primeiras horas da manhã. Um deles foi algemado a uma maca e está custodiado no Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, onde se recupera de um acidente de moto. Até o fim da manhã, 12 presos foram levados à cidade da polícia. 3 dos alvos já haviam sido mortos antes da operação de hoje. Não houve relato de confrontos. A operação foi para cumprir 36 mandados de prisão e 72 de busca e apreensão na comunidade Ás de Ouro, em Anchieta, na zona norte do Rio. Todos os investigados são do Comando Vermelho, chefiados por Rafael Silva Titara, o Galo. Ele ainda não foi encontrado. Fotos obtidas pela polícia mostram que ele passou férias em Paris em junho deste ano. Rafael conseguiu viajar porque até agora não havia mandado de prisão contra ele. A investigação mostrou que ele é aliado de Edgar Alves de Andrade, o Doca, chefe do Comando Vermelho na Penha. Segundo os investigadores, os criminosos se organizaram para dividir as funções dentro da quadrilha e, armados, aterrorizam moradores e organizam ataques contra rivais para garantir o domínio do território. A polícia identificou um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico com transferências bancárias para empresas de fachada em São Paulo. Só em uma das contas rastreadas durante as investigações, a polícia identificou a movimentação de R$1 milhão em apenas 15 dias. E descobriu que a droga que abastecia o crime aqui no Rio vinha de estados do norte e de países que fazem fronteira com o Brasil. Região do Amazonas, Tríplice Fronteira, que demonstra e denota uma clara movimentação vinculada à compra de armamentos e drogas naquela localidade. Bandidos do Comando Vermelho também foram alvos de uma operação nas cidades de Vilhena e Chupinguaia, em Rondônia e em Mato Grosso. Policiais civis e militares foram às ruas cumprir 22 mandados de prisão preventiva, 28 de busca e apreensão e outras 15 medidas judiciais. O principal alvo é Luiz Carlos Bandeira Rodrigues. O Zeus, ou da Roça, é apontado pela polícia como sendo chefe do tráfico de drogas na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. E é um dos criminosos mais procurados do Brasil, segundo uma lista divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta semana.
De acordo com a investigação, Luiz Carlos saiu de Rondônia pós-pandemia para se esconder no Rio e se tornou influente entre os membros da facção. O criminoso tem 2 mandados de prisão em aberto por associação criminosa e tráfico de drogas e é procurado pelas justiças de Rondônia e do Rio. Ele não foi localizado. Vamos para a próxima e última. 5 bancos fecham uma proposta de empréstimos para os Correios. Vejam aí. 5 bancos, entre eles a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, fecharam a proposta em 12 bilhões de reais em empréstimos para socorrer os Correios, que vivem grave crise financeira. A proposta ficou com taxa de juros no máximo aceitável para ter a garantia da União, 120% do CDI, o Certificado de Depósito Interbancário do Tesouro Nacional, mas ficou abaixo daquilo que os Correios buscavam. 20 bilhões de reais. O empréstimo é para cobrir o caixa, pagar dívidas e contas atrasadas e tentar reestruturar a empresa. No mês passado, a estatal aprovou um plano de recuperação para os próximos 12 meses, com medidas como o programa de demissão voluntária e a reestruturação da rede de atendimento. Os Correios operam no vermelho com resultados negativos desde 2022. Só neste ano, o prejuízo é de 6 bilhões no acumulado até setembro e a receita despencou. A prestação de serviços encolheu 1 bilhão de reais. Os Correios apostam que a execução do plano permita reduzir o déficit em 2026 e que a estatal volte a gerar lucro em 2027. Agora, com a proposta dos bancos apresentada, o Conselho de Administração dos Correios se reúne e deve decidir nos próximos dias se aceita o empréstimo. Na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não descartou injetar recursos públicos na companhia. Para isso, Haddad afirmou que seria necessário aprovar um projeto de lei sobre o assunto. Bem, meus amigos, essas foram as matérias do Bem Informado. Quero agradecer demais a audiência de vocês, o carinho de vocês que tem comigo. Só lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós temos um encontro marcado aqui na TV Nacional. E às 19 horas em ponto, lá no canal Paulo César. Quem não é inscrito no canal Paulo César, se inscreva, tá bom? Para ajudar a gente ainda mais a crescer. E também aqui ajudar o canal também a crescer, como já está avançando. Cada dia mais, graças a Deus. Então a gente precisa muito da tua ajuda. Compartilhando, comentando, se inscrevendo, tá bom? Para que o canal se expanda, para que o canal cresça, para que o canal evolua, tá bom? Tanto no TV Nacional, tanto como no canal Paulo César, tá bom? Eu queria falar um minutinho aqui, umas coisas sobre esses que trabalham de aplicativos que estão sendo perseguidos. A única coisa que a gente pede aos prefeitos, governadores, que tomem a providência, que melhore esses aplicativos, pelo amor de Deus, melhore as condições de trabalho desses pais de famílias. Vamos parar um pouco de persegui-lo eles, pelo amor de Deus, são todos pais de famílias, eles estão trabalhando, ralando muito, andam no sol, na chuva, porque eles trabalham porque precisam. Então parem de perseguir, pelo amor de Deus, parem de perseguir eles, parem de perseguir os ambulantes, que eu só vejo guardas covardes, agredindo os feirantes, que são os ambulantes, agredindo os ambulantes, tomando os produtos dos ambulantes com a maior força do mundo, com a maior ignorância do mundo. Até quando, meu Deus? Até quando? Essas são famílias que estão necessitando, que eles precisam trabalhar para colocar o sustento de casa. Eles não aguentam ficar dentro de casa esperando que caia do céu, porque não cai, tem que correr atrás, porque eles já se arriscam tanto, saindo 5 horas da manhã para tentar vender um caldo de cana, tentar vender uma roupa, tentar vender isso, tentar vender aquilo, e estão sendo esbarrados. Ah, Paulo César, mas o local que eles estão é inadequado, e por que aqui não regulariza um canto melhor para que eles possam trabalhar, pelo amor de Deus? Por que, prefeitos, que vocês tratam essas famílias dessa forma? Por quê? A única coisa que eu digo é por que vocês tratam a família brasileira dessa forma? É sendo perseguidos motoboys, sendo perseguido carro de aplicativo, moto de aplicativo, ambulantes sendo agredidos, que eu só vejo matérias por aí sendo agredidos, sendo espancados, e eu queria uma resposta. É assim que a família brasileira, que vota em vocês, que confia em vocês, que colocaram vocês porque viram as palavras de vocês dizendo que ia mudar muita coisa. E é assim que eles têm que ser tratados.
É assim, prefeitos. É assim que eles têm que ser tratados, governador. É assim. Eu não falo só de um prefeito, falo de prefeito em geral, de todos os prefeitos, de todos os cargos, deputado, senador, governador, vereadores, tudo. Tem vereadores do bem que gravam, mostram a verdade, precisa dar resposta e nada de resposta. Vejo pai de família sendo prejudicados, carros sendo levados, né? Motos sendo apreendidas, multa por cima de multa. É assim que o povo tem que ser tratado, prefeitos e governadores. É assim o povo tem que ser tratado. É assim. Meu povo que assiste esse programa, bem informado. Vocês que me assistem há um bom tempo. A única coisa que eu peço a vocês, com todo o respeito do mundo, aprendam a votar. Aprendam a votar. Aprendam quem colocar aí dentro do poder. Chegam na tua porta, promete isso, promete aquilo, e quando você vê que melhorou, tá piorando. Então aprendam a votar direito. Tá chegando as eleições aí. E é os mesmos que vocês vão colocar no poder. É os mesmos que vocês vão colocar. Pense direitinho, com calma, reflita, calcule bem. Olha no lado da saúde, na área da saúde, olha na área da educação, olha na área da segurança. Pense direitinho. É isso que vocês vão querer? Esses aí que prejudicaram vocês esse tempo todo, é eles que vocês vão querer novamente aí? É eles que vão permitir entrar de novo aí no poder? É eles que vocês vão permitir? É isso que vocês vão querer novamente para quando precisar da área da saúde, uma demora, uma lentidão, multidão por cima de multidão, sendo tratados como um qualquer? É assim? Chegam na tua porta, vocês oferecendo cafezinhos, porque ele vai melhorar isso, melhorar aquilo, e quando chega em janeiro, dá com o pé na bunda da gente, não faz nada pela gente, e só prejudica, taca a gente lá embaixo. É isso que vocês vão querer para a vida de vocês? Porque na minha vida, eu voto, eu 34 anos, completei ontem, 34 anos de idade, mas criei vergonha na minha cara. Porque eu troco. Veio que não tá dando certo, eu troco. Como a vereadora aqui de Baturité me prometeu a cirurgia. Que ontem completou 20 anos esperando pelo SUS e nada. E eu criei vergonha na minha cara. Não votei mais. E ela perdeu. Porque por conta das atitudes dela. Prometendo muita coisa ao povo e não cumpria. E é porque era cargo de vereadora. Que era para dar exemplo. E ela foi mau exemplo. Né? Então é assim, é isso que vocês vão querer para a vida de vocês? É isso que vocês vão querer para a vida de vocês? Sendo espancados, sendo humilhados, levando seus produtos, sendo perseguidos? É assim que vocês vão querer para a vida de vocês? Então, aprendam a votar. Aprendam a votar. Tem muita gente que diz, o Paulo César perdeu 50% do público, não sei o que, o bem informado tá isso, aquilo. Mas eu sou o único que fala a verdade, eu sou o único que mete as caras aqui no YouTube. Vocês aí que ficam falando sobre mim, que eu sou isso, sou aquilo, faça parte de vocês também, antes de ficar me criticando, façam a parte de vocês também. Brigue pela área da saúde, quando você precisa de uma UPA, precisa do posto de saúde, que está aí reclamando, faça o mínimo também, grava um vídeo defendendo os seus direitos também. Você não faz isso, você só sabe me perseguir, você só sabe me criticar. Então, antes de me criticar, de ficar falando do meu programa, faça o de vocês também, já que não tem coragem de fazer aquilo que eu sei fazer, que é trazer esses assuntos aqui para o programa, e vocês não têm coragem de fazer isso. Eu tenho coragem de fazer isso, porque eu sou cidadão. Eu tenho direito de me expressar, eu tenho direito de falar. Então, vocês que me julgam, vocês que falam mal de mim, façam o mínimo, falar também no vídeo, tá bom? Pare um pouquinho de me perseguir e façam coisas boas pelo Brasil. Façam coisa boa pela sua família que precisa de uma UPA e você está reclamando. Que precisa do posto de saúde e você está reclamando. Que precisa de uma segurança e você está reclamando. Então reclame aí do seu bairro também. Faça um vídeo. E façam coisas boas. Plante coisas boas. Não persiga os outros não. Tá bom? E Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe os teus caminhos. Eu sou um simples comunicador. Eu não sou profissional. Mas eu falo aquilo com o coração. Eu não falo aqui por interesse.
Eu não falo aqui pensando só em mim. Eu falo aqui pensando no povo brasileiro que está sofrendo, o povo que está sendo perseguido. Tá bom? A todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela tua audiência. Obrigado, Max. Obrigado, Isaac. Obrigado, Lucas. Vamos que vamos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Vamos que vamos. Tchau. Quem não é inscrito na TV Nacional, se inscreva, tá? Se inscreva para ajudar, por favor. E o canal Paulo César, às 19 horas, como marcado.